Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre judicialização da política com o juiz do trabalho Roberto Basiloni Leite. Doutor Basiloni, de vez em quando a gente acompanha aí no noticiário alguma declaração mais forte de lideranças, especialmente no Congresso Nacional, sobre isso que nós estamos conversando, que às vezes acontece uma certa invasão da competência do Poder Legislativo em face de decisões do Poder Judiciário. Eu pergunto, isso pode ser considerado normal ou há riscos disso derivar para uma crise entre os poderes? O que eu tenho visto no caso brasileiro é normal, é uma interferência normal, legal, que acontece entre os poderes, não só do judiciário, no legislativo, né? E a impressão que eu tenho é que o processo de democratização no Brasil, ele está tendo um desenvolvimento normal. É aí que entra, inclusive, aquela distinção que a gente falou entre o ativismo judicial e a judicialização, né? Porque esse processo de judicialização realmente foi levando para os juízes a competência para decidir questões políticas. Então, é a Constituição que assegura ao judiciário hoje competência para decidir, por exemplo, sobre perda de mandato. As próprias eleições são organizadas pelo Poder Judiciário. É o Judiciário que organiza as eleições políticas. E isso não tem como, em princípio, gerar crise institucional, porque cada poder está simplesmente realizando aquilo que é a competência dele, né? E esses choques são naturais da democracia, do processo democrático. Muito bem, o senhor tem dito também que há um déficit político do Poder Judicial, do Judiciário, ou seja, que há uma incapacidade de dar conta das funções eminentemente jurisdicionais. O senhor poderia trocar em miúdos essa afirmação? Essa é uma das consequências que eu também analiso nesse livro, consequência desse processo histórico, sobre o qual a gente já comentou, né? Claro. No sentido de que, pelo fato do Estado ser um Estado autoritário praticamente toda a sua história, ele acabou estruturando um aparato judiciário, um poder judiciário que não é aparelhado para dar conta das funções que se exige dos juízes no Estado democrático. Então, a situação hoje é essa: os juízes brasileiros herdaram uma estrutura judicial que não é adequada para o modelo democrático, que é um modelo de demanda, tanto que você vê o aumento da demanda por direitos que aconteceu desde a Constituição de 88, nos últimos 30 anos, a quantidade de ações judiciais, a quantidade de pessoas que vão ao judiciário reclamar um direito, o aumento foi astronômico. Sim. E mais uma vez, o judiciário não foi construído, o judiciário brasileiro não foi estruturado de uma forma adequada para isso. E hoje os juízes brasileiros trabalham como loucos, né? Estão sobrecarregados de trabalho para tentar dar conta dessa demanda, utilizando uma estrutura que não é adequada, e é daí que vem essa conclusão de que o judiciário precisa ser aperfeiçoado, a estrutura precisa sofrer alterações significativas para que os juízes possam então começar a dar conta dessa demanda, né? Bom, nesse sentido aí, eu gostaria que o senhor elaborasse a sua conclusão a partir da ideia de que, uma vez que há excesso de demanda, é porque não há a suficiente satisfação dos direitos. Então, para onde caminha mesmo o judiciário brasileiro? Olha, eu sou muito otimista em relação ao processo de adaptação que o judiciário vem sofrendo, considerando não só o judiciário, mas o Estado, a sociedade brasileira. Às vezes eu ouço pessoas
que dizem que estão insatisfeitas, que não acreditam que a democracia brasileira vai acabar se consolidando. E essa é uma característica normal em todas as fases de transição democrática, né? Tanto que aquele filósofo Habermas, ele diz que o caminho que a sociedade percorre entre a ditadura e a democracia é um vale de lágrimas. Ele classifica isso como um vale de lágrimas. Realmente é um período muito difícil, um período muito doloroso, em que você sai de uma sociedade que se acostumou, sobretudo no caso brasileiro, durante séculos, numa convivência, acostumou com um modo de convivência autoritário, escravista, que se caracteriza, o modo autoritário, ele se caracteriza, como a gente já comentou, justamente pelo desrespeito ao direito. Essa é a característica do modo autoritário de relacionamento, é o desrespeito ao direito. Então você pega uma sociedade que viveu desse modo durante quase 500 anos e de repente entra numa fase de transição para um modo que é exatamente o oposto, porque a sustentação da democracia depende justamente do contrário, depende de que cada cidadão respeite o direito do outro espontaneamente, né? Então essa fase é muito difícil, mas considerando o tempo que o Brasil teve, né, menos de 30 anos aí, comparando com toda a história de autoritarismo, eu acho que até está sendo muito rápida essa adaptação. Eu sou muito otimista em relação a isso. E os próprios juízes são os primeiros, inclusive, que estão contribuindo muito. As associações de juízes têm lançado campanhas de modernização, a campanha contra o nepotismo no judiciário, que a Associação dos Magistrados Brasileiros fez há alguns anos. Agora também a Associação dos Magistrados Brasileiros também e a Associação dos Magistrados do Trabalho encamparam uma campanha para ampliar a democratização interna através de eleições das direções dos tribunais. Então, eu acho que o Brasil vai conseguir concluir essa fase e concretizar, consolidar a democracia, né? Muito bem, juiz Basiloni, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre ativismo judicial e judicialização da política com o juiz do trabalho do TRT de Santa Catarina, Roberto Basiloni Leite, autor do livro O Papel do Juiz na Democracia. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!